Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Adler, eu vou ser o professor de vocês na disciplina de Engenharia de Software 2. E quando a gente analisa a ementa dessa disciplina, ela basicamente trata dois tópicos principais, que estão, obviamente, decompostos em outros tópicos. O primeiro tópico é a qualidade de processo de software e qualidade de produto de software. E esses dois tópicos eles são discutidos, eles são decompostos em fundamentos de qualidade de software, nos modelos de qualidade de processo de software e por aí vai. Então, especificamente dentro dessa disciplina, eu vou discutir mais é, os tópicos relacionados à qualidade de processo de software, que é a minha especialidade, e a professora Tereza, que está de licença, ela vai retornar e vai lecionar os tópicos relacionados à qualidade de produto de software. Então, a nossa, o nosso roteiro vai ser mais ou menos o que está composto aqui. A gente vai discutir um pouco contextualização, como que surgiu o conceito de qualidade de processo de software, por que ele surgiu. Tá? Vamos discutir alguns conceitos de qualidade de processo de software e aí nós vamos discutir as principais normas, os principais modelos de qualidade de software. Começar pelo MPS-BR. Aí eu vou tentar dar uma explanada bem geral nele. A ISO 12207, 15504, CMMI. E aí depois que nós discutirmos todos esses modelos, eu tento aprofundar um pouco mais no MPS-BR. Ok? E aí, então, o contexto de qualidade de produto de software vai ficar com a professora Tereza. Bom, quem já assistiu às minhas aulas de engenharia de software 1 acabou vendo grande parte dessa discussão relacionada à crise de software, de onde nasceu a engenharia de software, né? Então, a crise de software ela era marcada por uma previsão pobre de estimativas de custo, prazo, softwares de baixa qualidade, requisitos incorretos, alto custo de manutenção, duplicação de esforço, etc. Então, a engenharia de software ela surgiu com o objetivo de auxiliar na construção de software da melhor maneira possível. E as discussões que nós vamos ter estão intrinsecamente ligadas a esse objetivo de construir software da melhor maneira possível. Eu não vou perder muito tempo nessa discussão de evolução de produto de software. Quem quiser ver isso aqui com mais calma, olhe as aulas introdutórias de Engenharia de Software 1, porque o problema, a motivação nossa para estudar os modelos de qualidade de processo de software e estudar a melhoria de processo de software são os mesmos, né? Então eu vou pular essa parte aqui. Ele basicamente conta um pouco da história da evolução do produto de software que inicialmente era especializado na década de 70, a partir dos anos 2000 passou a ser generalizado, era uma plataforma específica, passou a ser portável, e aí existem várias outras características que mudaram no desenvolvimento de software nos últimos 40, 50 anos. Tá? Essas mudanças também ocorreram no centro de desenvolvimento de software. Tá? A demanda normalmente era uma demanda interna de uma empresa. Tá? Atualmente existe uma demanda fora da empresa, existem centros de desenvolvimento específicos de software. Na época existiam equipes locais pequenas, hoje é muito comum ter desenvolvimento de software em grandes equipes que estão dispersas geograficamente. As funcionalidades e necessidades eram específicas. Hoje as funcionalidades e necessidades dos softwares, muitas são generalizadas, genéricas, né, e podem ser utilizadas dentro de várias soluções. O processo de desenvolvimento de software, isso é importante, ele era meio que ad hoc, ou seja, não existia um processo de desenvolvimento muito bem definido. O desenvolvimento era uma coisa praticamente artesanal. Tá? Atualmente o processo de software ele é gerenciado, ele é definido. Tá? Então nós lidávamos com uma responsabilidade que era organizacional. E agora a responsabilidade quando você tem uma empresa prestando serviço para você é contratual. Tá? Nessa época, 1970, o máximo que existia eram metodologias baseadas em ciclo de vida que nós estudamos em engenharia de software 1. Atualmente os processos de desenvolvimento são mais complexos, o que também ajuda a gerenciar o ambiente de desenvolvimento mais complexo, projetos mais complexos. Tá?
o planejamento era precário, hoje o planejamento é baseado em estimativas, em base histórica, ou pelo menos isso é esperado dentro de um desenvolvimento, dentro de uma empresa de desenvolvimento de software. Existia um baixo rodízio de pessoal, isso é positivo, e atualmente, talvez em função da grande oferta de emprego, existe uma quantidade grande de troca de pessoal nas empresas de software, ou seja, existe um alto rodízio de pessoal. Isso, particularmente, não é um aspecto positivo, mas ter um processo de desenvolvimento de software ajuda a contornar ou a pelo menos minimizar um pouco esse problema, já que não é um problema simples também. E antigamente existia um alto custo de produção, o custo reduziu, não sei se dá para falar em baixo custo de produção. Tá? Bom, uma das principais preocupações da engenharia de software é que a qualidade do processo do produto reflitam as necessidades do negócio. Tá? Algumas normas especificamente, ISO 12207, recentemente que eu digo, nos últimos 7 anos, mais ou menos, o modelo MPS-BR, ele adicionou, por exemplo, um processo de gerência de portfólio que permite um melhor alinhamento dos projetos que estão sendo executados às necessidades de negócio da empresa. Tá? Então, a ideia é que tanto o processo quanto o produto de software que esteja sendo gerado na empresa reflita as necessidades de negócio do cliente e da própria empresa desenvolvedora de software. Tá? E por que a gente vai discutir, num primeiro momento, o processo de software e não o produto de software? Porque problemas no processo provavelmente vão gerar defeitos no produto. Por exemplo, se eu não tenho um bom histórico de estimativas de projeto, se eu simplesmente estimo o esforço, o custo do projeto, executo o meu projeto, não coleto essas estimativas para comparar com o que foi estimado, né, para poder calibrar essa minha base de dados, se eu tenho essa falha no meu processo de desenvolvimento de software, provavelmente eu vou ter problemas durante a execução do projeto. Tá? Provavelmente eu vou errar na estimativa, esse erro vai fazer a minha equipe trabalhar de maneira mais intensa, fazendo hora extra ou deixando alguns aspectos de qualidade de lado para poder atender o prazo, por exemplo, e isso consequentemente pode gerar alguns defeitos, alguns problemas no produto final. Tá? Isso eu dei um exemplo gerencial, mas a gente pode pegar exemplos mais técnicos de uma especificação que não foi bem feita, ou da definição de teste que também não foi bem feita, e esses problemas eventuais no processo de desenvolvimento de software podem ocasionar defeitos no produto de software. Então, acredita-se que a qualidade no processo ela tem a capacidade de aumentar, de prover um aumento da qualidade do produto, a diminuição do retrabalho, ela possa fornecer maior produtividade, tendo em vista que haveria uma menor taxa de retrabalho, tá? Uma redução no tempo para atender ao mercado, maior competitividade, maior precisão nas estimativas e maior previsibilidade. Especificamente na primeira aula de gerência de projetos, eu falei um pouco a respeito da previsibilidade, da importância da previsibilidade dentro do contexto do desenvolvimento de software. Né? E a previsibilidade ela só vem a partir do momento que você tem uma repetição do que você faz. Se você faz alguma coisa repetidas vezes da mesma forma ou de forma parecida, você acaba se conhecendo melhor, conhecendo o processo melhor e podendo ter uma previsão aí de prazo, de custo, de nível de defeitos, etc. E isso aí vai ajudar a reduzir prazo para execução, reduzir incerteza e, consequentemente, melhorar a qualidade do produto final. Bom, os próximos slides também são conhecidos das minhas aulas, especificamente de engenharia de software 1. Né? Muitas empresas, a situação das empresas atuais de software, muitas vezes as empresas apresentam um acúmulo de trabalho decorrente principalmente da falta de planejamento,
se você não tem previsibilidade, não planeja as coisas de maneira adequada, é, um efeito provável é o acúmulo de trabalho. Em função do acúmulo de trabalho, é, o que foi planejado pode deixar de ser executado, pode ser abandonado. E aí, alguns relatórios aí do Standish Group apontaram, dentro da taxa de falha de projetos, que muitas vezes o produto final pode funcionar, mas com muitos defeitos, com prazo ou custos maiores dos que foram acordados, contratados pelo cliente, e ocasionalmente com menos funcionalidade do que foi acordado. Muitas vezes o sucesso depende do esforço de um ou outro membro da equipe que, para atender o prazo do cliente, para atender o escopo, ele precisa trabalhar final de semana, fazer hora extra, e isso acaba se tornando insustentável, porque muitas vezes essa pessoa tem uma vida social, tem a família dela, e enfim, se essa hora extra foi planejada e estava dentro do plano do projeto, foi acordada com o funcionário, tudo bem, mas caso contrário, se ela foi reativa, né, se ela surgiu da necessidade de atender alguma coisa que não foi planejada, ela pode não ser muito interessante. E, por fim, uma das principais razões é a pouca repetibilidade, né? Se a empresa possuísse dados históricos, se essa empresa possuísse um processo para ser executado e para coletar medidas e melhorar, provavelmente esses problemas não ocorreriam. E, por fim, clientes e funcionários insatisfeitos. Então, quando a gente fala em demanda por melhor qualidade de software, ela inclui a execução de projetos com prazos menores, custos menores, menos defeitos, menos insatisfação, mais qualidade do produto, maior previsibilidade, maior produtividade, competitividade e melhores resultados de negócio para a empresa. E aí, dentro desse contexto, a gente vai discutir um pouco o que é um processo, o que é melhoria de processo, que são os modelos de melhoria de processo de software. Então, definição de processo bem genérica, tá? Ela envolve um conjunto de atividades que são interrelacionadas, que recebem entradas e transformam essas entradas em saídas. As principais entradas para um processo de desenvolvimento de software são as solicitações para a construção do produto ou realização do serviço de software. Isso normalmente pode ser refletido na forma de um problema, de uma demanda, de uma regra de negócio da empresa, de uma empresa que está te contratando, que está contratando a empresa desenvolvedora, e o produto final desse processo de software são vários produtos de software que vão desde a especificação, dos documentos de projeto, até o produto de software efetivamente implantado devidamente, a equipe do cliente devidamente treinada. Tá? E aí existem algumas características de processos que são imaturos, que não foram bem desenvolvidos. Por exemplo, o processo ele é ad hoc, ou ele é improvisado, né, fortemente dependente dos profissionais, é indisciplinado, e as consequências são pouca produtividade, até porque se ele é improvisado, você tem pouca repetição, a qualidade do produto final é de difícil previsão, já que as coisas são definidas durante a execução. O software pode ter alto custo de manutenção, tanto o software quanto o processo, e existe risco na adoção de novas tecnologias. Tá? Então, essas são as características e as consequências de um processo imaturo. Já um processo maduro, espera-se que ele seja conhecido por todos dentro da organização, ou seja, espera-se que esse processo seja institucionalizado, ou seja, todos conhecem, ele já foi institucionalizado, existe apoio visível da administração, existe a auditagem da execução do processo, tá? Existem medidas do produto e do processo e a adoção disciplinada de tecnologias. Okay? E as consequências são papéis e responsabilidades claramente definidos, acompanhamento da qualidade do produto e satisfação do cliente, e as expectativas de custo, cronograma, funcionalidades e qualidade do produto é usualmente alcançada. Bom, nós vamos finalizar por aqui essa aula e na próxima aula a gente dá sequência